Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos, amigas. Vamos falar hoje sobre a segunda parte da mensagem, do estudo que estamos fazendo, o Cânon das Escrituras, parte 2. Na semana passada nós falamos do Cânon das Escrituras, parte 1, a saber, o Antigo Testamento. E agora nós vamos falar sobre o Cânon das Escrituras, parte 2, o Cânon do Novo Testamento, certo? Vou começar aqui com uma palavra, oração. Quero fazer uma recapitulação da semana passada. Nós falamos do Cânon do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje? Vou fazer bem rápido, para entrar já no Novo Testamento. Tanakh. O que é a Tanakh? Tá, da Torá, na, Nevi'im, e o Seká, né, é o Ketuvim. Tanakh, Torá, a lei. O Antigo Testamento é composto pela Tanakh, que é Torá, Nevi'im, os profetas, e Ketuvim, os escritos, que são os livros do Antigo Testamento. A Bíblia ela foi escrita por homens ao longo da história, quase 1.600 anos para ser compilado o Antigo e o Novo Testamento. O cânon das Escrituras foram fechados quase 1.600 anos depois de tanta discussão. Foram 40 escritores da Bíblia. Nós vamos orar agora? Pai Santo, bendito é o teu nome. Agradecemos ao Senhor por esse momento de alegria, de comunhão, de paz, de meditação da Tua Palavra. Queremos aprender de Ti. Pedimos juntos aqui como igreja, unidos, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, abra o nosso entendimento, que a Tua Palavra não apenas entre nos ouvidos, mas entre também no coração. Desça ao coração e nos constranja, venha nos constranger. Que o Senhor cresça e a gente desapareça. Que nós continuemos a ser, nos façamos humildes. E que o Senhor é o que tem todo o poder no céu e na terra, fale aos nossos corações. Por favor, cada pessoa que seja tocada pelo Teu Espírito, ministrada pelo Teu Espírito, perdoa-nos o que sempre fazemos de errado, os nossos erros, pecados. Pai, guarda o nosso coração em Cristo Jesus e fala conosco. Que o Senhor, o Teu Espírito, opere nessa mensagem e que de nós nada saia, mas do Senhor. Por favor, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, recapitulando, como dizíamos, na semana passada a gente começou a falar a ministrar a primeira parte dessa mensagem, o Cânon das Escrituras, parte 1, a saber, o Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar juntos o Cânon das Escrituras, parte 2, o Novo Testamento. Por que eu dizia no spoiler, né? Aí mais cedo, por que a Bíblia é a verdade? Ela é a verdade? Ela contém a verdade? Ou ela é a verdade absoluta? Se sim ou não, por quê? Porque muita gente diz, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, mas não sabe explicar como a Bíblia foi escrita. Por que você crê? Se foi escrita por homens. Então muita gente diz que crê, mas não crê. A palavra cânon, que é o tema do nosso estudo, significa régua, vara de medir. Então existe uma régua. Eu tenho que submeter tudo a essa régua, ao cânon, à Bíblia, que foi canonizada. Por quem? Foi por homens ou foi por Deus? Estudamos na semana passada que o cânon das Escrituras existe um cânon. Canonicidade comunitária e canonicidade intrínseca. Qual é a correta? É uma comunidade que define o cânon? Ou é a autoridade dos livros, ou seja, a autoridade intrínseca dos livros que define o cânon? A canonicidade é comunitária ou é intrínseca? Vimos no Antigo Testamento
porque ela é intrínseca. A autoridade está nos escritos, na palavra. Esses livros, eles foram escolhidos com a participação de homens, sim, inspirados por Deus, mas elas detêm a autoridade suprema de Deus em si só, nos escritos, na Escritura. Por isso que a Escritura é sagrada. E nós vamos ver textos. Eu vou começar com o texto que nós lemos semana passada, de Êxodo 31, 18. Quem escreveu a Bíblia? Foram homens. Mas quem está por trás disso tudo? Êxodo 31, 18 vai nos dar uma ideia. 31, 18. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, quem falando com quem? Deus falando com Moisés. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ele está falando aqui da Torá. Aqui o cânon já estava sendo formado, não pelos homens. Não existia ainda, propriamente dito, o cânon que foi fechado no século I. Estudamos isso semana passada, o cânon do Antigo Testamento. Mas Deus, Ele, com o seu dedo, escreveu nas tábuas da aliança os mandamentos, a saber ali os 10 mandamentos, e deu a Moisés. Então, a Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. Entende? Aqui você já tem essa ideia. Então, estudando hoje, a gente aprofundando no Novo Testamento, como se deu o cânon. Voltou? Aconteceu alguma coisa aí? O sinal tá bom? Como se deu o cânon, que estudaremos hoje, como se dá o cânon, como vai se dar o cânon do Novo Testamento. O cânon das Escrituras é o nosso assunto de hoje. Então, o cânon do Novo Testamento, assim como o cânon do Antigo, ele tem 3 etapas, 3 aspectos. Primeiro, letra A, os livros usados na liturgia, como se foi formalizado e fechado, compilado o cânon do Novo Testamento. 1. Livros usados na liturgia, na igreja primitiva e na igreja dos gentios. O que é a igreja de gentios? Pessoas que não eram judeus e se converteram a Cristo. Os livros que se usavam nessas igrejas, nessas reuniões, nessas congregações. Você conhece aí alguns, Didaquê. Então, esses livros foram sendo usados. Letra B. A resposta a ataques externos, ou seja, os falsos mestres que já existiam naquela época, já atacavam a igreja como atacam hoje e pregavam heresias, falsos ensinos, falsas doutrinas. Então, por causa desses ataques externos, o que está... Poxa. Tá tudo bem aí? Parece que está dando pausa aqui, está dando reconectar. Eu não sei como é que vocês estão, se está chegando bem o sinal. Então, por causa desses ataques externos, começou a se pensar no fechamento, na criação, na formação do cânon do Novo Testamento também. Letra C. A organização do cristianismo como religião imperial. Constantino ele vai decretar que a religião do Império Romano passaria oficialmente a ser o cristianismo. Tá? Não vou entrar no mérito se Constantino se converteu de verdade ou se ele quis unir. Na verdade, ele quis unir o Império Romano ao cristianismo, achando que o cristianismo era um novo império, porque o Império Romano já estava ruindo e o Evangelho estava dobrando corações, estava em ascensão. Então ele se agarrou naquilo pensando ser um império político. Eu falei, vou me agarrar àquilo. Mas esse não é o tema. Então, 3 etapas. Livros usados na liturgia das igrejas, naquela época, pela igreja primitiva e a igreja dos gentios, que eram os judeus convertidos. Resposta a ataques externos, as falsas doutrinas, os falsos mestres, os hereges, que tem hoje, inclusive, e como tem, e a organização do cristianismo como império, como religião imperial. Então foram essas as 3 etapas. Começa por aí. A igreja primitiva, vamos estudar aqui a letra A, os livros usados na liturgia. A igreja primitiva, ou seja, os gentios.
usavam livros que depois vieram, não todos, mas depois de uma reunião de vários homens de Deus, chegaram à conclusão que esses livros tinham autoridade. E aí se formou o cânon do Novo Testamento, juntou com o cânon do Antigo e formou a Bíblia, que hoje nós conhecemos como Antigo e Novo Testamento. Mas vamos ler aqui, aonde que isso diz a Escritura? Vamos ler aqui Colossenses 4,16, preste atenção numa coisa. Colossenses 4,16 diz assim: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, a igreja de Laodiceia. E a dos Laodiceia, lede-a gratuitamente perante vós. O que são esses escritos? Quais são os escritos que está se referindo aqui em Colossenses 4,16? Parece sugerir que as cartas de Paulo já corriam por outras igrejas, por outras comunidades. Você vê que antes do cânon ser formado, o Novo Testamento vai ser escrito depois do primeiro século, no primeiro século, depois da morte de Cristo já. Quando Cristo morreu e subiu ao Pai, não existia Novo Testamento, só existiam as Escrituras, que ainda estavam em formação do cânon, tá? Mas veja uma coisa, então, quando ele cita isso aí, ele está se referindo às cartas, parece estar se referindo às cartas paulinas. Então, vamos lá. Outro texto, 2 Pedro, que eu estava procurando, 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Olha o que ele diz aqui. Ao falar em todas as suas epístolas, olha as cartas de Paulo correndo às igrejas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Olha o cânon aí já existindo, não estava sendo formalizado, não era formal ainda, mas já existia, para a própria destruição deles. Vou ler de novo. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está falando na sua epístola das cartas de Paulo, que ele reconhece que tinham coisas de difícil entendimento. E estava falando dos falsos mestres que deturpavam essas epístolas, deturpavam para a própria destruição dele. Muita gente hoje interpreta a Bíblia de forma errada para a sua própria destruição, até hoje. Então você repara que os escritos de Paulo já giravam o mundo e eram colecionados no período apostólico. Período apostólico, dos pais da igreja. Os apóstolos ainda estavam vivos. O Novo Testamento não estava escrito ainda, mas já estava sendo formado. Então repare que isso aí já é uma canonicidade intrínseca do próprio texto sagrado. Apocalipse também parece ter sido escrito para circular entre as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Tiatira, Laodiceia e todas as igrejas ali. Ou seja, parece que os escritos apostólicos já circulavam. Vamos falar dos pais apostólicos, anos 95 a 150 depois de Cristo, primeiro e segundo século. Alguns nomes aí vou citar: Orígenes, Tertuliano, Eusébio. Eles falavam de modo que pareciam se referir aos escritos apostólicos que hoje chamamos de Novo Testamento. Repara que os pais apostólicos citam os textos que hoje estão na Bíblia, fazem parte da Bíblia, já foram canonizados, o cânon já foi fechado há muito tempo, mas naquela época não eram ainda. Parece indicar a autoridade intrínseca do próprio texto, sendo que as palavras de Jesus tinham autoridade suprema. Tá? Letra B, vamos estudar. Ataques externos. A oposição contra a igreja, o que a gente conhece hoje como apologética, defesa do evangelho, tem até um canal no YouTube sobre isso, do Paulo Júnior.
a maior oposição do evangelho naquela época eram os gnósticos, o gnosticismo. O gnosticismo propagava os seus próprios evangelhos, por fonte de conhecimento deles mesmos. Não, o meu evangelho é que é o correto, é que é o santo. Só que eles é que propagavam, eles criaram o evangelho. Eles criaram seus evangelhos, seus atos, seus apocalipses, com pretensão de afirmá-los como tendo sido escritos por apóstolos. Não foram. Eles não eram apóstolos. Eles não andaram com Jesus. Eles não foram chamados por Jesus para serem apóstolos. Eles eram hereges. Gálatas 1, do 6 ao 9, Paulo vai dizer, se algum homem ou algum anjo que desça do céu vos pregar outro evangelho, no grego heteron evangelho, ou outra mensagem de boas novas, este seja anátema. No grego significa, anátema significa no português maldito. Então Paulo, olha como isso já existe. Paulo vai escrever uma carta, o primeiro capítulo de Gálatas, para falar só desse povo, desses hereges, desses falsos mestres que existem até hoje. Não existem? Então, isso tudo foi fazendo... O gnosticismo, nesse momento, forçou a igreja a refletir sobre a natureza desses livros, que foram criados por esses hereges. Isso aponta para a formação de um cânon para o Novo Testamento. Tem que ter uma régua, tem que ter uma vara de medir, tem que ter um parâmetro, tem que ter um exemplo, a verdade absoluta de Deus. Outro que foi oposto às Escrituras foi Marcião. Ele promulgou um cânon, olha só, rejeitando todo o Antigo Testamento. Esse Marciano, não, o Antigo Testamento não é de Deus, jogou tudo fora. Ele promulgou um cânon dele, sem o Antigo Testamento, jogou fora, aceitando só as cartas de Paulo e uma parte, alguns retalhos do texto de Lucas. Que absurdo. Só. Para ele a Bíblia do Marciano, era o texto que ele criou, ele tirou todo o Velho Testamento, aceitou algumas coisas de Lucas e nada mais. Aí os pais da igreja, no 2º ao 4º século, vão entrar em várias discussões, reuniões, sobre quais livros não deveriam ser incluídos. Porque tinham muitos livros que estavam querendo colocar no cânon sagrado. E aí começa então a se formar o cânon, mas o cânon ainda não estava fechado. Vamos ver alguns pais da igreja. Orígenes, por exemplo, um dos pais da igreja, tinha reservas quanto à carta de Tiago, 2 Pedro, que nós lemos aqui, reservas, não toda, 2 João e 3 João. E ele aceitava os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aceitava as cartas de Paulo, as 14 cartas, aceitava o livro de Atos, 1 Pedro, 1 João, Judas e Apocalipse. Só. O resto ele não aceitava como texto sagrado. Isso é Orígenes. E ele queria canonizar o livro do Pastor de Hermas, que é um livro muito bom para entendimento, para estudo histórico, mas ele não tem autoridade intrínseca. Ele não entrou no cânon, mas Orígenes queria colocá-lo. A igreja ocidental tinha reservas quanto ao livro de Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João e Judas. A igreja da Síria tinha reserva. Usava o de Cetaron, era um livro deles lá, no lugar dos 4 evangelhos. Veja só, o que Mateus, Lucas, Marcos e João, que andaram com Jesus, escreveram, para ele não tinha valor. Não tinha valor bíblico, não tinha autoridade. Ele rejeitava Filemão, aceitava uma suposta 3ª carta de Paulo aos Coríntios e omitia 4 epístolas universais, 2 Pedro, 2 João, 3 João e Judas, e rejeitava inclusive Apocalipse. Isso é o que pensava a igreja da Síria. Olha como é que é a dificuldade para se formar o cânon do Novo Testamento. Em diferentes lugares, diferentes listas de livros autoritativos eram produzidos. Já Eusébio de Cesareia, também um dos pais da igreja, ele sugere 3 categorias para avaliação dos textos autoritativos. Primeiro, os reconhecidos. Reconhecidos por quem? Pelos homens de Deus, não pelos hereges.
aqueles que eram mais disputados, assim, o que mais, por exemplo, o Marcos concorda com esse, a Patrícia concorda com esse, o Luciano concorda com esse, o doutor Fábio Guariento concorda com esse, a maioria concorda, vamos botar isso aí, esse vai para o cânon. Ele defendia isso. E a fabricação dos hereges. Ou seja, ele queria contestar as heresias. Porque os hereges eles queriam colocar os livros que vinham na mente deles, o que eles achavam. Eles promulgavam textos deles e diziam que eram sagrados. E não tinham inspiração divina porque nem eles eram homens de Deus. Deus não usava eles para isso. Eles não eram homens de Deus. Ou seja, eram diferentes pessoas, de diferentes lugares e por diferentes razões, tentando formar o cânon do Novo Testamento, que hoje nós conhecemos como Novo Testamento. Repara que a Bíblia, ela demorou quase 1.600... Cara, imagina 1.600 anos, é mais de um milênio e meio. 1.500 anos, é um milênio e meio para pessoas que viveram em vários tempos da história. 40 autores diferentes são os autores da Bíblia. Em 1.500 ou 1.600, quase 1.600 anos, chegaram à conclusão que o texto sagrado é o que nós temos hoje. Detalhe, essas pessoas não se conheciam. Claro, uma pessoa que viveu há 1.600 anos atrás não vai conhecer a mim hoje. Que viveu há 400 anos atrás não vai conhecer quem viveu há 100 anos atrás. A gente só vive no máximo 80, 100 anos. Então, quantas pessoas... Isso foi tudo feito por um quebra-cabeça que foi sendo montado por Deus. Já vimos Êxodo 31:18 aqui, depois você lê. E chegou ao cânon do Novo Testamento e do Antigo que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. Não tinha WhatsApp, não tinha Telex, não tinha e-mail, não tinha telefone fixo, não tinha nada. Você, para se comunicar com uma pessoa, você tinha que ir na cidade dela ou escrever uma carta que demorava, e não era barato escrever uma carta como é hoje, não. O selo para mandar a carta custava caro. Então, foi o dedo de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirada por Deus. Então as pessoas, esses homens de Deus, estavam labutando, trabalhando para reconhecer que os chamados do Novo Testamento, que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, você que está aí ouvindo, vai jogando essa setinha para as pessoas, olha. Os chamados do Novo Testamento, o que chamamos hoje de Novo Testamento, havia dificuldade de aceitação de alguns, mas isso não era rejeição, era apenas algumas reservas. Então, um aceitava o livro de Tiago por completo, mas o outro, não, essa parte do livro de Tiago eu não concordo, não tem autoridade intrínseca, não é de Deus. E ficou essa discussão. Foram 1.600 anos para esse cânon ser fechado, das duas do Antigo e do Novo Testamento. Enfim, o bispo de Atanásio, de Alexandria, um dos pais da igreja, em sua 39ª epístola, em 367 depois de Cristo, olha aí, quase 400 anos depois de Jesus, teria citado uma lista do Antigo e do Novo, nem o Antigo estava fechado ainda, que teria sido recebido como autoritativos pela igreja. Aliás, o Antigo Testamento já estava fechado, ele foi fechado no primeiro século no Concílio de Jamnia, que passou a ser a capital do Sinédrio, porque Jerusalém foi invadida pelo general Tito e destruída por ele. E depois se tornou imperador. Então o Novo Testamento, o Antigo já estava fechado, mas o Novo ainda estava em formação. Então, Atanásio vai pegar o Antigo e vai juntar com esse que ele achava que deveria ser a formação do cânon do Novo Testamento, e ele sugere, ele exclui os apócrifos do Antigo Testamento, que nós estudamos na mensagem anterior, e afirma os 27 livros do Novo Testamento, que é o que nós conhecemos hoje, como conhecemos a Bíblia hoje. Diante de tantas dificuldades, de tantas opiniões, dificilmente seria aceito pela igreja, ou seja, a comunidade dos homens de Deus, os pais apostólicos, a sugestão de Atanásio. De tanto problema que já teve aí, não sei quantos mil anos essa discussão e nada de fechar. Mas como uma nova lista foi recebido pelos sínodos de Roma, 382 depois de Cristo. Olha só, 382 depois de Cristo.
o Sínodo de Hippo-Régios, 396 d.C., e o Sínodo de Cartago, 397 d.C. Olha quanto tempo, 400 anos depois de Cristo. Isso diz pra gente o seguinte: Deus, ele governa a história, ele decreta a história, ele cria os fins para que se cheguem aos seus propósitos sejam cumpridos e define também os meios, as pessoas para que aconteçam os seus decretos. Então, vai se formar aí, vai ser aceito essa sugestão de Atanásio, que foi obra de Deus. A canonicidade, eu pergunto para você, como perguntei lá na outra mensagem, é comunitária, ou seja, é fechado pela comunidade, ou uma canonicidade intrínseca, ela está intrínseca nos livros sagrados? O que você acha? Levou muito tempo para fechar o cânon. Foi chamado de calibre auto-autenticado. Ele se próprio autentica. Isso já responde à pergunta, a canonicidade é intrínseca, ela é autoritativa. Ela é autoritativa. A autoridade intrínseca, tá certo? O que a gente conclui disso aí? O cânon não é uma definição teológica, apenas tem implicações teológicas. O processo de reconhecimento como canônicos não foi monolítico, ou seja, o cânon do Novo Testamento, assim como o cânon do Antigo Testamento, não foi só de um grupo de pessoas, uma comunidade. Não foi monolítico. Não foi uma só comunidade. Nenhuma igreja da face da terra pode chamar para si como detentora única da verdade absoluta. Foi a minha igreja, a igreja tal, que fechou, que formalizou, que formou o cânon das Escrituras. Não. Negativo. Não existia nem denominação de igreja. A do Antigo Testamento, muito menos. Era judaísmo. Os judeus participaram do cânon no Antigo Testamento. E até do Novo também. A análise histórica, portanto, nos parece mostrar que esse processo ocorreu num ambiente de confluência entre comunidades. Pessoas de Deus, os pais da igreja, homens de Deus, escolhidos por Deus. E Deus, ele proporcionou os fins como os meios. Destaque: o valor intrínseco dos livros. O livro sagrado, escrito pelo dedo de Deus, tem autoridade em si. Ou seja, atribuir autoria a uma comunidade seria um grande equívoco, como a Igreja Católica, por exemplo, se diz detentora do cânon do Novo Testamento, e a gente escuta isso por muitas pessoas aí. Não é verdade. A história da igreja, a história do cânon, a história do cristianismo, a história da humanidade, dos homens de Deus ao longo dos séculos, 16, quase 16 séculos, de 15, 16 séculos, nos mostra que Deus criou os fins e também os meios para que os seus fins se cumprissem. O cânon da igreja, da Bíblia, da Escritura Sagrada, está fechado por Deus, que usou, claro, homens. Ele deu aos homens a habilidade de escrever. Ele deu ao homem a habilidade de ter pensamento, intelecto, de pensar. Inteligência só o homem deu. Não deu ao bicho, ao macaco, ao chimpanzé, à galinha, não. Foram homens que escreveram a Bíblia, sim. Mas homens inspirados por Deus, não foi de qualquer jeito que o cânon foi fechado, não foi por qualquer um, não foram poucas pessoas e nem tão pouco, em meia dúzia de reuniõezinhas. Não, senhores. Foi Deus que proporcionou todos esses 15 a 16 séculos, todas essas discussões. Deus inspirou esses homens para que o cânon da Bíblia Sagrada fosse fechado e exista hoje o que nós temos, o livro sagrado, as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, infalível, autoritativa, inerrante, suficiente. Palavra de Deus.
Amém? Então, não foi uma brincadeirinha de escola, não foi uma reunião de uma igrejinha, de uma igreja, ainda que se fosse séria, que se reuniu só aquela comunidade, só aquela igreja, só aquela denominação. Não, foram vários homens de Deus. Igreja é reunião de pessoas salvas, escolhidas, santas, que Deus decretou antes da fundação do mundo. Tá? Eu queria deixar aqui aberto para algumas perguntas, se vocês tiverem algumas. Homens guiados, Rafael de Faria aqui, meu amigo, meu irmão, está dizendo, homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. Claro, não é qualquer um, não é qualquer marciano. Por isso que eu falo assim, você é de Marte, você é um marciano, você está alienado às Escrituras. Tem gente que fala, isso aqui não está na Bíblia, mas deveria estar. Não deveria. Se tivesse que estar, Deus criaria uma forma, usaria alguém para isso ser posto na formação do cânon. E não foi. Deus, ele tem controle da história. Ele governa a história da humanidade. Presta atenção. Não foi um acaso. Ah, então a Bíblia contém erros porque foram homens que escreveram? Não, senhores. Não, senhores. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou você não acredita que o Espírito Santo pode inspirar homens? Hoje eu não acredito mais porque os apóstolos não estão mais aqui. A base da igreja, o fundamento são os apóstolos. Tá? Cristo é o cabeça. Agora, hoje existem homens iluminados por Deus. Quando a gente ora, Deus, se quiser, ele se manifesta e usa pessoas para que seus... Ele usa até ímpio. Preste atenção numa coisa, eu quero te dizer. Deus não usa só crentes. Deus não usa só cristãos. Deus não usa só evangélicos. Para que seus propósitos se cumpram. Você vai ver ao longo da história, Deus usou Nabucodonosor para cumprir seus propósitos. E era mau, hein? Usou Manassés, usou Judas. Judas foi um instrumento de Deus para Jesus ser capturado e morto. Está aí. Deus usou Senaqueribe, rei da Síria, que era mau, para que seus propósitos... E quem foi responsabilizado pelos erros de Senaqueribe? Senaqueribe. Quem foi responsabilizado pelo erro de Judas? Judas. Ué, mas Deus usou ele e Deus, sim. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano, tudo que acontece não foge ao seu controle, não pega Deus de surpresa, nem tampouco a pandemia, que está matando gente. E os responsáveis pelo erro, eles respondem por isso. Judas foi usado por Deus, foi decretado que seria Judas, não poderia ser outro. É porque diz lá para que se cumprisse a Escritura, que teria que ser Judas, e foi. E Judas foi responsabilizado por isso. É só você ler Lucas 22, 21, 22. Você lê Atos 4, 27, 28. Se vocês quiserem, o próximo tema a gente pode falar sobre soberania divina e responsabilidade humana. Agora, fato é que Deus governa a história, está por trás de tudo, mas o homem é responsável pelos seus atos. É bem como eu dizer assim, quando eu acerto, é graça. Quando eu erro, é minha culpa. Porque Deus não erra. Você tem que ter em mente os atributos de Deus. Deus erra? Não. Então, quando eu faço uma coisa errada, Deus não peca. Quem peca sou eu. A culpa é de quem? A responsabilidade do meu pecado é minha. Agora, quando eu acerto, é graça de Deus. Porque eu tenho a tendência de somente errar pela minha natureza pecaminosa. Eu sou radicalmente depravado. Mas Deus resolveu, na sua infinita graça, antes da fundação do mundo, me escolher e me salvar por este favor, por esta graça. E eu acerto. E quando acerto, é graça de Deus. Você acredita que mais livros poderão ser acrescentados na Bíblia daqui a milésimos de anos ou já se completou? Eu creio que está completa. Concordo, Fábio? Creio que está completa. Se fosse vontade de Deus que isso acontecesse, ele faria. Assim o faria. Tá? Mas quando você lê em Apocalipse, vamos tirar essa dúvida do Fábio? Apocalipse 22. Ótima pergunta. Olha o que diz.
Olha lá. Eu vou ler Apocalipse. Nem dará tempo para isso. Creio que Jesus está para voltar. Está. Se Deus quisesse incluir, ele teria como incluir. Ele é Deus. Mesmo que Jesus estivesse às portas, se Deus quisesse, ele assim o faria. Ele daria o jeito. Ele é Deus. Mas por que o cânon está fechado? Olha aqui. Olha aqui o que diz Apocalipse 22, 18 ao 20. Os últimos versículos. Olha como é que está fechado. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, está dizendo, é artigo definido. Deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, olha, detalhe, eu não me lembrava desse texto, hein, mas é Deus mesmo. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Estou em Apocalipse 20, 18. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. No final está escrito assim, amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que está escrito aqui. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Então, o cânon está fechado. Está aí a prova. Nós lemos os 2 últimos versos da Bíblia. Eu nem sabia que era isso tudo que estava escrito ali, mas Deus sabia. E por isso que a gente leu exatamente o que lemos agora. Tá bom? Mais alguma pergunta? Nós estamos aí, o nosso tempo, estamos com 40 minutos. Eu vou beber um pouquinho d'água, se tiver mais alguma pergunta. Perfeito. Por que é perfeito? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível, ela não contém erros, ela é inerrante, tudo que está nela é a verdade, ela não falha, não erra, ela é autoritativa, tem autoridade intrínseca, estudamos isso na outra mensagem, e hoje a autoridade é sagrada, é autoritativa, a autoridade vem intrinsecamente dos livros que foram escritos por homens, pelo dedo de Deus. Leia Êxodo 31, 18. E a palavra de Deus é suficiente. É isso que eu quero estudar na próxima mensagem. A suficiência das Escrituras. Porque muita gente crê na Bíblia, mas crê também em outros livros. Eu creio na Bíblia sim, mas eu também creio no livro dos Mormons. O livro dos Mormons não tem autoridade intrínseca nem comunitária. Mas eu creio também nos escritos de Ellen White. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Eu creio também na revista Sentinela. Eu creio também nas homilias do Papa. Não tem autoridade. Eu creio no que estão dizendo aí da nova ordem mundial. Isso não está na Escritura, eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que o anticristo está próximo de se manifestar. Isso eu posso afirmar. Se não está na Bíblia, eu não posso afirmar. Eu não posso achar. Não existe. A Bíblia não tem achismo. Ela é intrinsecamente autoritativa. Já foi consumado. Diz aí a Andresa. Tá certo? Agora, se você não crê, você tem um problema. E se você não crê, eu quero te dizer, isso não vai mudar nada. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus, autoritativa, inerrante, infalível e suficiente. Tá bom? Luiz Carlos, Luizinho, tudo bem? Então, na próxima mensagem eu quero estudar junto com vocês sobre a suficiência das Sagradas Escrituras. Ela é suficiente. Acredite você ou não. Se você não acha, não vai mudar nada porque você não... A Bíblia não vai mudar porque você não crê. Quem tem que mudar é você. A Bíblia não contém erros. Quem contém erros sou eu e você. A Bíblia não é infalível. Quem é falível sou eu.
Ela não é falível, ela é infalível. Tá certo? Obrigado. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, enquanto eu bebo um pouquinho d'água. Cuidado com as igrejas que pregam que você acredite nas Escrituras e também no líder. Se o líder vos pregar outro evangelho, é anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Anátema, maldito. Então, é a Bíblia que rege a igreja. Não a igreja. O que é a igreja? Homens. Os homens, a igreja que rege a Bíblia. O que rege a comunidade, as pessoas, os cristãos, é a Bíblia. E não os sacerdotes ou qualquer parte da igreja, das pessoas que vão reger a Bíblia. Certo? Um grande abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Por favor, orem por mim. Eu careço muito. Graça e paz a todos. Um abraço.